Olá, aqui é a pastora Gisele da Igreja Casa de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. Fica aqui comigo, pois eu quero te contar segredo de pessoas que quando passaram a ouvir a voz de Deus, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. E eu tenho certeza que Deus, através desse vídeo, falará tremendamente com você. Muitas pessoas hoje vivem inseguras, como se estivessem numa escuridão em relação à vontade de Deus. Pensam que muitas das vezes os céus estejam fechados e que devem enfrentar sozinhas os perigos deste mundo. E andam incrédulas, inseguras, incertas, não sabem quando é a voz da consciência, quando é a voz de Deus, quando é a voz do povo, e acabam tomando atitudes e muitas das vezes acabam se arrependendo, pois viram o quanto se equivocaram, pensando que aquilo era a vontade de Deus, e ficam pensando, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Porém, Deus ele fala conosco de muitas maneiras, através da palavra, através da leitura, através da oração, do louvor, mas eu quero falar hoje de uma maneira específica, que Deus fala nitidamente conosco. Aqui no livro de Amós, a Bíblia diz assim, olha, que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Poucos sabem que Deus, para falar com a igreja, ele usa a vida dos seus profetas. Profeta é um homem ou uma mulher escolhido por Deus para ser seu representante aqui nessa terra. Um profeta, ele fala a verdade, ele interpreta a palavra de Deus, ele prevê acontecimentos futuros para que possa alertar o povo, alertar a humanidade. Nós vemos no Novo Testamento mesmo, no livro de João, no capítulo 11, onde há um acontecimento ali que a Bíblia nos relata sobre a ressurreição de Lázaro. E depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, que foi a notícia do momento, que foi aquele vucu-vucu, todo mundo ficou sabendo, todo mundo queria ver Lázaro e houve até uma festa. Alguns mestres da lei ali que estavam presentes no momento, que estavam ali consolando Maria, eles passaram a crer. Outros já se reuniram para ver o que eles poderiam fazer contra a vida de Jesus. E quando eles se reuniram, eles disseram, poxa, o que a gente vai fazer? Porque esse homem está fazendo muitos sinais, precisamos pará-lo, porque senão as autoridades romanas vão vir, vão tirar o nosso lugar e vai acabar com toda a nossa nação. Então eles estavam preocupados com a posição deles, né, de mestres da lei, de sacerdotes, e que a autoridade romana ia vir para acabar com tudo. Aí um deles, um sumo sacerdote chamado Caifás, se levanta e diz assim, eu vou ler na palavra para que eu não fale aqui coisa com coisa. Olha só, vocês não sabem, será que não entende que é melhor que morra esse homem pelo povo do que deixar que morra uma nação inteira? Essa palavra não veio dele mesmo, mas na qualidade de sumo sacerdote, ele profetizou que Jesus morreria pela nação. E não somente por aquela nação, mas por todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo para reuni-los num povo. Então, resumindo, o que eu quis dizer com essa passagem? Que Jesus, sendo Jesus, ele teve muitos homens de Deus, muitas pessoas lá atrás, profetizando sobre a vida dele, de que viria o Messias, de que viria o Salvador. E ali, Jesus, já nascido, já ensinando, já realizando milagres, se levanta um sumo sacerdote, que olha só, eu quero que você entenda comigo essa revelação que Deus me deu. Inconscientemente, esse sumo sacerdote, na posição de autoridade de profeta ali da vez, declarou algo sobre a vida de Jesus, era para acontecer, só que a intenção deles era, ele tem que morrer para que o nosso povo não se acabe. Mas, no plano de Deus, isso sim deveria acontecer, não nesse sentido, mas sim como aconteceu. Jesus, ele precisou morrer para poder salvar toda a humanidade, para que toda a humanidade não perecesse. Então nós vemos que Jesus, sendo Jesus, tinha profetas sobre a vida dele. Imagine nós, meros mortais, o quanto não precisamos de homens e de mulheres de Deus para liberar uma palavra sobre a nossa vida, para profetizar algo da parte de Deus que venha acontecer conosco, na nossa descendência. É dessa maneira que Deus quer que nós ouvimos a palavra dele, através dos seus profetas, através dos pastores. Como eu disse, nós podemos ouvir a voz de Deus sim,
através da Bíblia, de um louvor, da nossa oração. E quando nós vamos à igreja, daí a importância de nós estarmos com uma certa frequência na igreja. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, da alegria que nós temos que estar, de estar na casa do Senhor, de ser a casa de Deus, de estar na casa. Deus fala conosco. Então, nós precisamos desse diálogo para com Deus. Nós não podemos ir um mês sim, um mês não, ou ir só no Natal, ou ir só quando morre alguém. Não. Eu preciso de uma palavra. Deus precisa falar comigo. Deus, Ele não só precisa, como Ele fala conosco em todos os cultos. Através de quem? Da vida dos seus profetas, como nós vimos lá em Amós. Deus, Ele não vai revelar nada para as pessoas sem antes Ele ter revelado aos seus profetas. Eu não estou falando aqui, até mesmo para a gente que é pastor, se engrandecer, usar de vanglória, não. Como Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não entregar aquilo que Deus mandou falar ao teu povo. Cabe a mim essa obrigação de falar para o povo, de alertar a humanidade, de declarar uma palavra de fé, declarar cura, declarar o sobrenatural de Deus sobre a vida da pessoa. Claro, desde que sim, aquela seja a vontade de Deus naquele momento. Nós não podemos falar para mexer com a emoção das pessoas, não podemos falar só para poder ganhar mais membros ainda, ficar prometendo coisas que não é da palavra, que não é a vontade de Deus ainda. Então nós temos, eu falo de mim, eu tenho muita precaução, muito zelo em entregar mensagens que sejam realmente remas, direto do coração do Senhor, assim como através desse vídeo. Não é eu vou escolhendo, né? Vou lá abrir a Bíblia e falar, o que Deus quer falar no vídeo? Não é dessa maneira. Senhor, no próximo vídeo o que eu devo falar? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu entregue para o teu povo? E feliz daquele que, como você, que está ouvindo essa mensagem agora, e certamente Deus já está falando com você. E para isso, você precisa ter fé. No vídeo que eu fiz falando sobre como aumentar a nossa fé, precisamos. Pois sem fé é impossível agradar o Senhor. Então não adianta um profeta vir declarar algo sobre a tua vida e você acabar ainda agindo na incredulidade, duvidoso. Precisa ter fé, você precisa aumentar a tua fé. Então eu recomendo que você assista esse vídeo depois que terminar esse, para que a tua fé continue sendo edificada e você continue ouvindo a voz de Deus. Outro segredo que eu quero compartilhar com você foi sobre a vida de Ana. Ana, depois que ouviu a voz de Deus através de um profeta, sua vida nunca mais foi a mesma, pois ela era uma mulher estéril e ela se derramava diante do Senhor, pedindo a Ele um filho. E ela já estava tão ali quebrantada de coração, já chorando diante do Senhor, e veio um profeta em direção a ela, chamado Eli. Porém, a princípio, ele acabou julgando-a, dizendo que ela estava embriagada e até repreendendo, chamando a atenção dela. Imagina se a gente fosse fazer isso nos dias de hoje, hein? Falar, você tá bêbado? Larga essa cachaça aí, meu amado. Talvez a pessoa nunca mais voltaria na igreja, estando ela alcoolizada ou não. As pessoas já vêm hoje em dia tudo armada. Por isso que Deus não tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Elas não têm sido submissas, sabe, sujeita a Deus para ouvir a voz dele e deixar ele fazer a obra na vida dela. Aí nós vemos Ana falando com Eli, dizendo que ela não estava embriagada, que estava derramando o seu coração diante do Senhor. Aí Eli olhou para aquela situação e olha o que ele declarou sobre a vida de Ana. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ali Ana já se levantou, já secou as suas lágrimas, porque ela já entendia que aquele homem era um representante de Deus ali na terra. E é o que eu declaro sobre a tua vida, que Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu declaro sobre a sua vida a cura que você tem pedido, declaro sobre a tua vida a restauração, declaro sobre a tua vida a prosperidade. Declaro que você, a partir de hoje, ouvirá a voz de Deus nitidamente, pois você, como Ana, já está entendendo que Deus usa os seus profetas para falar com você. Ana acreditou no que o profeta disse. E o que ela foi fazer? Já foi colocar em prática a palavra que ela ouviu.
Quando um profeta, um pastor, te der uma palavra de direção, te der um conselho, caminhe debaixo dessa revelação. E isso não significa exatamente algo específico, que precisa levantar um profeta e dizer: eis que te digo, você que está de camisa branca, calça preta, cabelo na cabeça, eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você. Muitas das vezes Deus pode assim agir dessa maneira diretamente, mas Deus ele fala conosco em todos os cultos através da tua palavra. Nós precisamos ter fé de quando o profeta declarar algo sobre a nossa vida, nós possamos acreditar e não sair ainda na incredulidade, sair ainda de cabeça baixa, sair reclamando, murmurando. Eu fiz um vídeo também falando sobre portas que dão acesso ao inimigo. E a nossa boca é uma dessas portas. Recomendo que você assista esse vídeo também para que o inimigo não venha matar a semente que é lançada no teu coração através, muitas das vezes, da sua própria boca. Ana já foi colocar em prática aquilo que ela ouviu da boca do profeta, do sacerdote. E é isso que precisamos fazer. Se Deus, ele através de um profeta, disse que vai abrir uma porta de emprego para você, o que você vai ter que fazer? Fazer um currículo, entregar o currículo, ter fé de que aquele emprego já é seu. Se Deus declarou a cura sobre a tua vida, tome posse dessa cura, viva debaixo dessa revelação. Eu não sou devolvendo o culto, quanto em casa eu devo continuar declarando. Eu sou mais que vencedor, Deus já me curou, eu já sou livre, eu sou liberta. Eu preciso declarar, eu preciso ecoar a palavra de Deus dentro do meu lar, para que eu possa ouvir a voz de Deus através da minha própria vida. Olha que tremendo isso. Nós vemos mais uma vez Eli entrando em ação na vida de Ana, porque Ana ela fez um voto de que se Deus concedesse a ela um filho, ela entregaria ele na casa do Senhor, para que ele fosse servo dele. E quando o menino desmamou, ela entregou, né? O menino começou a trabalhar na casa de Deus e todo ano ela ia lá visitar a criança, levava roupa. E Eli abençoava tanto ela quanto o marido, dizendo assim, ó: e Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que ele te promete, ele é fiel e justo para cumprir. E aquilo que você entrega diante dele, o teu caminho, a tua confiança, ele é fiel e justo para retribuir toda essa confiança que você deposita nele. O que nós precisamos tomar cuidado, sim, é de não ir para a igreja só atrás de revelação, só atrás de uma palavra específica para a tua vida. Porque o que nós mais vemos é pessoas indo de igreja em igreja atrás de revelação. Eu já vi pessoas falando: olha, eu vou na igreja ali porque o pastor de lá tem o dom da revelação. Os pastores, eles têm a visão de Deus. Eles são profetas ungidos, escolhidos por Deus, como eu disse, para representar o Senhor aqui nessa terra. E as pessoas ficam indo em campanhas, vigílias e outros moveres proféticos, buscando saber o que Deus vai falar especificamente para ela, quanto algo aqui eu tenho para te dizer, meu amado e minha amada, que a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia, ela já é a revelação de Deus para nós. Deus, ele vai falar com você aquilo que você já leu, aquilo que você já orou. Se você não lê e orar dentro da sua casa, não tem como Deus falar com você lá no culto. Ele vai falar, mas se você não pôr fé também, deixar entrar no ouvido e sair pelo outro, como eu disse, a sua vida vai ser só de insegurança, vai viver só de querendo revelação. Aí muitos ainda querem aquele tipo de revelação pesada, né? Tipo, olha, Deus me mostrou que fizeram um trabalho para você lá no cemitério, fizeram um trabalho para você de macumbaria. Sabe, aí parece que a pessoa até fica feliz quando fica sabendo dessas coisas, meu Deus, misericórdia. Eu quero saber aquilo que Deus tem feito, que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então, o que ele puder fazer para levantar pessoas, para fazer algo contra a minha vida, ele vai fazer, como tem feito. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Eu quero saber o que Deus tem para minha história, o que Deus tem para minha vida, que eu sei que é bom, perfeito e agradável. A Bíblia fala que a maldição sem causa, ela não pega. Então, eu só estou blindada com o sangue do Cordeiro. Eu não estou nem aí para as coisas que o diabo tem feito, pois a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo.
Então não viva atemorizado com as coisas de ruim que estão fazendo. Se estão jogando inveja, isso tudo está lá no vídeo que eu falei, das portas que dão acesso ao inimigo. Se estão lançando inveja, se estão com ciúmes, se estão falando mal de você por trás, o que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Deus tem para a tua vida. O resto é resto. O livro de 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. A nossa confiança está em Deus. Mas ele diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Não tem uma maneira mais nítida de nós ouvirmos a voz de Deus se não for através dos seus profetas. A Bíblia diz que Jesus, ele nos fez todos nós, que crê nele como seu único e suficiente Salvador, como reis e sacerdotes. Deus, ele quer usar a tua vida como boca dele aqui nessa terra também, como embaixador dele aqui nessa terra. Ele te fez rei, ele te fez sacerdote. Então compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que estão em dúvidas em relação à voz de Deus. Não conseguem ouvir a voz de Deus. E diga a ela que Deus, ele fala com elas através dos seus profetas. Você que gosta desse tipo de assunto, quer saber e ouvir mais a voz de Deus e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, pois toda semana eu estou fazendo vídeos que falam sobre como ampliar a nossa fé, como ouvir a voz de Deus, tirar as suas dúvidas. Não esqueça de clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa estar te avisando dos próximos vídeos. Conto também já com o seu gostei, né? Deixa aqui nos comentários se você ficou ainda com alguma dúvida. Lembra que a tua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Recomendo que você assista os vídeos que eu indiquei, assista esses aqui também que estão aparecendo no final da tela. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de bênçãos, semana de vitórias, bênçãos sem medidas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Beijo no coração, até o próximo vídeo.